Capítulo 1161, Leilão da Pílula do Mundo Ilimitado. Tradução do Koan. Revisão. Fresou o padrinho. Porra, quem diabos ele pensa que é? Ele claramente perdeu, então por que ele está fingindo ser tão incrível sendo derrotado? Jiang o amaldiçoou. É como se ele pensasse que ele está doando isso a nós ou algo assim. Todos claramente sabem que ele perdeu nos lances e ainda assim ele acha que ganhou. Li Ming não levou isso em consideração. Ele disse: esse tipo de pessoa tem uma personalidade arrogante e com uma lábia que continua a sair por conta própria. Mesmo se ele perdesse, ele diria aos outros que não era porque ele foi fraco, mas porque ele não podia se incomodar em utilizar toda a sua força na luta. Esses gênios de origens consideravelmente influentes nascem com um senso de superioridade, de modo que ser arrogante de uma forma idiota também é normal. Quanto à princesa Xiang, ela olhou para Zhang Wenchu sem o mínimo embaraço. Como leiloeira deste evento, era de conhecimento comum que ela seria capaz de pegar uma pequena porcentagem dos lucros para si mesma. Mesmo assim, qualquer pessoa normal se sentiria humilhada depois de ter sido publicamente repreendida por Zhang Wenchu. Mas a princesa Xiang apenas sorriu. Ela disse: o que o Sr. Zhang disse sobre mim, certamente me lembrarei. Espero que, uma vez que os vários itens finais deste leilão apareçam, o Sr. Zhang seja capaz de mostrar um desempenho esplêndido. Se ninguém quiser fazer uma oferta novamente, então eu vou começar a contagem para o fechamento do item. Quando a princesa Xiang falou isso, Li Ming ficou um pouco surpreso. Essa jovem mulher não era nada simples. Ela foi realmente capaz de permanecer tão calma e elegante em face à zombaria de Zhang Wenchu. Devia ser verdade que ela tinha um talento que se aproximava dos 3 prodígios da mansão marcial sagrada. 17 bilhões, dou-lhe uma. A princesa Xiang contou devagar. Quando ela terminou a contagem, ninguém fez uma oferta novamente. Parabéns a este convidado por obter o cristal espiritual dos 9 orifícios. A princesa Xiang sorriu para Li Ming. Quanto àqueles jovens de elite em torno de Li Ming, todos olhavam para ele como uma expressão estranha em suas faces. Eles nunca imaginaram que esse jovem com quem estavam sentados seria realmente tão especial e rico. Alguém sabe qual é o seu passado? Não tenho certeza. Se ele vem de uma terra santa com o poder de um Lorde Absoluto, então ele deveria ter revelado seu status. Se seu status fosse certificado, ele deveria ter sido capaz de se sentar nos assentos VIP como um convidado de honra. Como esse jovem não está lá, ele pode ser descendente de algum especialista. Se esse especialista for incrível o suficiente, então o seu status pode não ser muito diferente daquele de uma terra santa com o poder de um Lorde Absoluto. Caso contrário, se ele é apenas alguém que obteve uma grande chance de sorte por acidente, então ele estará em perigo. Todos os jovens de elite começaram a discutir o status de Li Ming com transmissões de som de verdadeira essência, curiosos sobre quem ele era e de onde ele vinha. Convidado de honra, você gostaria de trocar de lugar? A princesa Xiang gentilmente disse para Li Ming. Ela claramente queria trocar o assento de Li Ming por um dos níveis superiores. Li Ming balançou a cabeça: não precisa. Muito bem, por favor faça o que quiser. Agora, é hora de leiloar o próximo item. Enquanto a princesa Xiang falava, ela já havia aberto a segunda caixa. Este era um baú de madeira de 5 pés de comprimento. Depois de abri-lo, uma espada com uma lâmina de 4 pés de comprimento foi revelada. A borda da lâmina era afiada e arrepiante. Este era um artefato santo transcendente. Um artefato espiritual sem um espírito de artefato era um artefato santo transcendente. Era mais fraco que um verdadeiro artefato espiritual, mas muito superior a um artefato santo de grau superior. E o mais importante, esse tipo de arma poderia ser usada por um gênio no nível de pico do Reino Mar Divino. Confiando no fraco poder do mundo dentro deles, eles poderiam utilizar essa arma. Não era como um artefato espiritual, que precisava de um gênio do reino da transformação divina para usá-la. Que tesouro maravilhoso! Acabo por usar uma espada. Embora eu não possa me comparar aos ricos que usam artefatos espirituais, um artefato santo transcendente também não é tão ruim.
Pelo menos em termos de resistência e durabilidade da arma, não vou perder para os outros. Nos assentos comuns de nível inferior, muitos jovens de elite estavam ansiosos para lutar por tesouros. Após o primeiro item do leilão, a qualidade dos itens caiu drasticamente, caso contrário, eles nunca teriam condições de pagar nada aqui. O preço base desse artefato santo transcendente em formato de espada era de 80 milhões. Os discípulos das famílias comuns fizeram uma oferta até que foi no final vendido por 160 milhões. Em seguida, item após item foi leiloado. No entanto, o preço normalmente não ultrapassava 200 milhões. O público desses itens eram os jovens de elite comuns. É claro que esses chamados jovens de elites comuns ainda eram discípulos de ponta de poderosas terras santas e de distintas famílias marciais. Para Li Ming e os outros, essas coisas tinham pouco ou nenhum uso. Li Ming não fez outro lance. Quanto a esses outros gênios das Terras Santas com o poder de um Lorde Absoluto, todos estavam poupando suas economias para o verdadeiro leilão. Com item após item sendo vendido, o leilão finalmente começou a se aproximar do fim. A princesa Xiang Xiang entrou no palco novamente. Ela disse com uma voz animada e espirituosa: este leilão aconteceu por 3 dias. Vários milhares de itens foram leiloados e agora, finalmente, chegou a hora do grande final. O primeiro dos itens finais é também o mais precioso de todos, assim como o porquê muitos de vocês vieram aqui. É a pílula do mundo ilimitado. Agora vamos começar o leilão. Havia um total de 10 itens finais. O mais precioso, a pílula do mundo ilimitado, era o primeiro e não o último. Isso era para que os jovens de elite presentes pudessem competir por ela sem se preocupar em poupar. Caso contrário, se todos eles esperassem por ela, eles ofereceriam menos pelos outros itens, pensando em economizar o máximo possível para a pílula do mundo ilimitado. Uma vez que a pílula do mundo ilimitado aparecesse, todos ainda estariam na situação em que teriam a maior quantidade de capital disponível. Eles poderiam competir com todas as suas forças por ela. Se não conseguissem vencer este leilão, poderiam pelo menos esquecê-la. Neste momento, eles poderiam fazer lances em outros itens. Eles já não teriam mais escolha a não ser comprar outra coisa, caso contrário, teriam que sair com as mãos vazias, sem nada para mostrar pelo seu esforço. Este método era para aumentar o valor dos outros itens do leilão. Era também para garantir que a competição de lances entre esses jovens de elite seria justa. Vamos começar, o verdadeiro item está aqui. Ah, eu esperei 3 dias por isso. A pílula do mundo ilimitado está finalmente aparecendo. Preciso obtê-lo antes de poder ir dormir. Nos assentos reservados mais altos, cada discípulo das Terras Santas com o poder de um Lorde Absoluto estava se preparando para participar do leilão. Ao lado deles estavam também muitos de seus anciãos, que estavam aqui para apoiá-los. Muitos deles eram os mestres do Reino Lorde Sagrado. No lado da mansão marcial sagrada, um jovem alto e corpulento esfregou o seu anel espacial, acariciando-o como se fosse sua amante mais estimada. Sem dúvida, havia muita riqueza contida nesse anel espacial. Este jovem alto e corpulento era Sheng Xianhao, um dos 3 prodígios da mansão marcial sagrada. Ao lado dele, o ruivo Sheng Weping disse: grande irmão, não há necessidade de haver uma briga entre nós, irmãos. Vamos nos unir para comprar essa pílula do mundo ilimitado e então poderemos discutir como dividi-la. Como gênios da mansão marcial sagrada, embora o relacionamento deles não fosse geralmente harmonioso, eles naturalmente estavam em sincronia um com o outro neste momento. Essa é uma boa ideia. Não somos apenas nós, mas também temos que nos unir à terceira irmã. Temos que ganhar essa pílula do mundo ilimitado a todo custo. Esta vai ser uma dura batalha para todos nós. Na verdade, mesmo que vários deles se unissem, a força que estava por trás dos 3 prodígios era apenas uma terra santa com o poder de um Lorde Absoluto. Sua vantagem aqui não era grande demais. E em frente a eles estavam vários gênios das Terras Santas com o poder de um Lorde Absoluto. Por exemplo, Zhong Wenshu. Naquele momento, Zhong Wenshu havia descartado completamente sua anterior maneira cínica e desdenhosa.
Ele estava olhando para a caixa de jade em frente à princesa Xiang Xiang, encarando-a como uma víbora olhando sua presa. Zhong Wenchu tinha o cultivo no nível inicial do Reino Mar Divino. Se ele pudesse obter a pílula do mundo ilimitado e entrar em reclusão por 3 meses dentro de uma formação de matriz com alteração temporal, então estaria garantido para ele seria capaz de avançar para o nível intermediário do Reino do Mar Divino. Além disso, seu mundo interior se tornaria muito mais estável e ele poderia ter um resultado mais surpreendente no encontro marcial número 1 do Reino dos Deuses. Com um ótimo resultado, as vantagens que ele obteria da seita seriam indispensáveis para suas realizações futuras. Esta pílula do mundo ilimitado é minha, não importa quanto custe. Zhong Wenchu gritou em sua mente. Quanto àqueles discípulos das seitas e famílias comuns, eles só podiam ver o ato se desdobrando diante deles. Isso seria um banho de sangue daqueles com verdadeira riqueza. Embora eles não pudessem participar, eles ainda estavam completamente ansiosos, esperando o show. Todos eles queriam ver quão astronomicamente alto o preço subiria. Uma pílula do mundo ilimitado usava a angular pedra coração do reino como o principal material para refiná-la. E uma dessas só poderia ser obtida depois que um mundo ilimitado atingisse seu fim natural e desmoronasse. A preciosidade de tal tesouro poderia ser imaginado. Além disso, refinar essa pílula também não era fácil. Somente um alquimista com o poder de um grande Lorde Absoluto teria a capacidade e o poder necessário para refinar tal pílula. Mesmo assim, em tempos normais, essa pílula não podia ser comprada com dinheiro. E agora que o encontro marcial número 1 do Reino dos Deuses estava se aproximando, o valor da pílula do mundo ilimitado era impossível de calcular. Muitas pessoas tinham um pensamento semelhante que, mesmo que não pudessem pagar por um tesouro caro e mesmo que fosse impossível para elas sequer sonharem em possuir tal item, ainda assim gostariam de ver o quão alto seria o valor que este item alcançaria. No futuro, eles poderiam fofocar sobre isso e até se gabar de como estiveram presentes. Eu me pergunto por quanto será vendida. Eu não faço ideia. O preço certamente será inimaginável. Antes do leilão da pílula do mundo ilimitado começar, a princesa Xiang Xiang esperou pelo tempo de metade de uma vara de incenso queimar. Finalmente, ela abriu lentamente a caixa de jade contendo a pílula do mundo ilimitado. Quando a caixa de jade se abriu, uma pílula perfeitamente esférica surgiu no ar. A pílula estava cercada por uma névoa como um pedaço de jade verde e a pílula em si era translúcida. Selado dentro do centro da pílula parecia estar algum tipo de espírito. Este espírito lutava dentro dela, como se tivesse vida própria. No entanto, havia uma formação de matriz especial no topo da caixa de jade. Assim que a pílula apareceu, ela bateu na formação da matriz. Houve um clarão dourado de luz e a pílula se recuperou, emitindo sons sibilantes o tempo todo. Enquanto flutuava no ar, raios brilhantes de energia saíam como raios do sol, lindos e maravilhosos. É realmente a pílula do mundo ilimitado. Mu Qianshui exclamou no mar espiritual de Li Ming. Ela tinha claramente visto essa pílula antes. Quanto aos outros presentes, mesmo que fossem os jovens de elite de Terras Santas com o poder de um Lorde Absoluto, essa ainda era a primeira vez que viram uma pílula assim. Então essa é a pílula do mundo ilimitado. Parece viva, que incrível. Como esperado de uma pílula de grau superior que se aproxima do nível de uma pílula divina transcendente. Se alguém pudesse tomar essa pílula, então as vantagens podem ser imaginadas. A princesa Xiang Xiang levantou a caixa de jade e utilizou o disco de matriz para projeções, expandindo a imagem para dezenas de milhares de vezes seu tamanho original para que todos pudessem vê-la claramente. Todos conseguem ver a pequena vida dentro da pílula? Este é o espírito de um mundo. Nas lendas diz-se que o mundo possui uma alma, mas isso é apenas uma lenda. Ainda assim, essa pílula do mundo ilimitado foi refinada com uma angular pedra coração do reino, então não seria surpreendente se uma alma do mundo pudesse realmente ser criada dentro dela. O que todos pensam sobre esse item? Ou esta pílula, se ingerida por alguém no reino mar divino ou no reino da transformação divina, concederá tremendos benefícios ao seu mundo interior. Agora, vamos começar o leilão.
O preço inicial. A princesa Xiang fez uma pausa em sua fala e disse: é 0. 0? Muitos dos jovens de elite ficaram atordoados. Eles se entreolharam, sem pensar que o preço inicial seria 0. Mas, independentemente do preço inicial, isso não importava. Nessa batalha de lances, o preço final da pílula do mundo ilimitado certamente subiria a alturas inacreditáveis.